Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Secretários de Estado, depois de termos ouvido duas intervenções do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia, nós percebemos e confirmamos que o Governo, em vez de vir aqui dar a mão à palmatória, insiste nos mesmos erros e pretende mesmo levar o país para o abismo. Os senhores repetem o mesmo 4 vezes num ano. Em março, no PEC 1, em junho, no PEC 2, em outubro, no PEC 3 e agora no PEC 4, o que é que os senhores dizem sistematicamente? Qual é o discurso do Governo? 4 ideias fundamentais. É preciso este PEC para salvar o país. É preciso este PEC para acalmar os mercados. É preciso este PEC para fazer crescer a economia. E é preciso este PEC para combater o desemprego. O que é que nós temos com este PEC 4? A confirmação de que o caminho escolhido pelo Governo é errado. No PEC 4, Portugal entra na recessão, são os senhores que o confirmam. E, portanto, o que o Governo devia fazer hoje não era apresentar um PEC 4 que segue o mesmo caminho da recessão e do desemprego. Era mudar de rumo e alterar as orientações da política e para isso, Sr. Ministro, se quiser, tem muitas ideias no nosso projeto de resolução. Senhor Presidente, Sr. Ministro, não façam mais chantagem sobre os portugueses, sobre o país e sobre os trabalhadores. Não insistam em falar do interesse nacional quando foram os senhores os causadores da crise que o país vive, não é há um mês, é há vários anos. Não é agora que há crise. Senhor Ministro, pergunta a um trabalhador que é alvo e atingido pelo seu Código de Trabalho se não sente a crise há muito tempo. Pergunta a um desempregado a quem os senhores cortaram o subsídio de desemprego se não sente a crise há muito tempo. Pergunta aos reformados a quem os senhores congelaram e cortaram na reforma se não sente a crise há muito tempo. Pergunta aos funcionários públicos a quem cortaram os salários se não sentem a crise há muito tempo. Pergunto, por exemplo, aos professores a quem os senhores andaram a perseguir a sua dignidade profissional há vários anos se tem ou não tem crise há muito tempo. E pergunto também, Sr. Ministro da Economia, aos pequenos empresários a quem os senhores cortaram o crédito, a quem os senhores nem sequer pagam atempadamente as faturas se não sentem a crise há muito tempo. Não façam chantagem também com o povo português, ameaçando com o Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional já cá está pela vossa mão, pela mão dos 3 PECs anteriores que acordaram e votaram de mão dada com o PSD. Confirma-se, Sr. Ministro da Economia, tudo o que o PCP disse aqui há uma semana e que disse ao Sr. Ministro na Comissão de Orçamento e que disse aqui em plenário. Afinal, o Fundo Europeu de Estabilidade tem o FMI por trás. Não escondam mais isso dos portugueses. É o FMI que dita as regras, é o FMI que dita as análises, que decide e que também financia. O PEC 4, senhores deputados, é o PEC do FMI, como, aliás, são os outros. Até soube-se hoje, soube-se ontem, melhor dizendo, até o voto de Portugal no chamado Conselho dos Governadores do Fundo de Equilíbrio Financeiro, repito, até o voto de Portugal pode ser suspenso por acordo em que o governo português está implicado. E gostávamos, aliás, que nos confirmasse isto. Agora, a verdade é que o Sr. Ministro da Economia não consegue explicar uma coisa. Nem o Sr. Ministro da Economia, nem o Sr. Ministro das Finanças, nem o Governo. É que se o FMI não estivesse já cá, porque é que fizeram a proposta de tornar mais barato e mais fácil os despedimentos dos trabalhadores?
porque é que apresentaram uma proposta na União Europeia de alterar o arrendamento e de expulsar mais facilmente os inquilinos. Diga-nos, Sr. Ministro da Economia, se for capaz, o que é que isso tem a ver com o déficit orçamental? O que é que isso tem a ver com a dívida pública? O que é que estas duas propostas em concreto têm a ver com o déficit ou com a dívida? Nada! Então, por que é que os senhores apresentaram estas medidas na União Europeia? Eu vou-lhe responder, Sr. Ministro. Se quiser, conteste. Para terminar. Porque a senhora Merkel quer, porque a União Europeia impõe, porque o FMI dita as ordens e porque o governo português que nós temos, infelizmente, aceita e subjuga-se a isto tudo.